Fala galera, professor Ederson, vamos falar sobre história, a Europa depois das revoluções. Então nós temos aí duas revoluções que marcaram o final do século XVIII e o início do século XIX, que foi a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. A Revolução Industrial alterou radicalmente a forma como o europeu ocidental produzia as mercadorias, gerando um novo sistema de fabricação, introduzindo as máquinas. E na Revolução Francesa consolidou a burguesia no poder, garantindo a essa classe social ser proprietária dos meios de produção e garantiu o poder político. Então, em 1799, por meio de um golpe de Estado, o líder do exército francês, Napoleão Bonaparte, assumiu o poder na França. O governo de Napoleão foi o responsável pelo fortalecimento dos ideais burgueses da liberdade, igualdade e fraternidade, e pela expansão dessas ideias em boa parte da Europa, chegando até a América Latina. Só para lembrar, é por causa da Revolução Francesa que começam os processos de independência dos países do continente americano. Só para lembrar mais um pouquinho, a independência dos Estados Unidos aconteceu antes da Revolução Francesa, mas com os mesmos ideais do iluminismo, esses que eu acabei de citar para vocês: igualdade, liberdade e fraternidade. Quando as tropas de Napoleão foram derrotadas na Batalha de Waterloo em 1815, os líderes europeus acharam melhor reestabelecer novamente o poder das monarquias. E para isso eles criaram o chamado Congresso de Viena, onde estavam reunidos a Prússia, a Inglaterra, a Áustria e a Rússia. E aí nesse Congresso de Viena eles decidiram que o rei francês Luís XVIII retomasse ao seu posto de trono na França. Esse movimento ficou conhecido na Europa como Restauração. O problema é que a situação da exclusão social, da pobreza econômica, das camadas populares provocou movimentos revolucionários em diferentes países, como na Áustria, a Hungria, França, territórios que mais tarde se tornariam a Itália e a Alemanha. Alguns trabalhadores, operários, pequenos comerciantes, artesãos, camponeses, profissionais liberais uniram-se na luta para que houvesse de fato a liberdade e igualdade para todos, e não apenas para alguns privilegiados. A Europa estava vivenciando aí inúmeros conflitos, cada vez mais radicais contra aquelas injustiças e desigualdade. Uma das maiores reivindicações desses movimentos populares era o sufrágio universal, era o direito do voto sufrágio universal, em que a população tivesse a liberdade de escolher o seu próprio governante. A radicalização dessas revoltas aconteceu no ano de 1848, quando trabalhadores, principalmente os operários, influenciados pelas ideias socialistas, saíram às ruas de Paris para protestar contra o desemprego, os baixos salários e as péssimas condições de trabalho. Além disso, eles reivindicavam o direito à greve, a redução da jornada de trabalho e melhores condições de vida. Essas manifestações acabaram por despertar na burguesia francesa o medo de perder o controle político, reconquistado na coroação de monarcas franceses que governavam de acordo com os interesses da classe burguesa. Nesse período surgiram alguns pensadores do Estado, da formação do Estado e da vivência em sociedade. Entre eles nós temos Thomas Hobbes, que ele diz que o Estado foi criado para tirar o ser humano do seu estado de natureza, na qual esse estado de natureza o homem seria selvagem e não seguiria nenhuma lei ou regra. Outro pensador desse mesmo período é Jean-Jacques Rousseau, defensor das camadas populares, lançou as bases do pensamento democrático por meio de sua teoria do contrato social. Ele defendia a ideia de que o Estado deve agir de acordo com a vontade do povo. Portanto, para Rousseau, o poder é próprio do povo. E um outro filósofo desse mesmo período
inclusive socialista, é Karl Marx. Depois que compartilhava suas ideias consideravam que o Estado é a organização do poder de uns sobre os outros, ou melhor, da classe dominante sobre a classe dominada. Para eles, apesar de as leis pregarem a igualdade de direitos, na prática esses direitos não são iguais para todos, já que muitas pessoas não têm acesso à justiça, à educação e à saúde, por exemplo. Isso mostra que o Estado serve apenas para alguns. Sobre esses três pensadores, traz alguma coisa para a atualidade sobre como nós estamos vivendo? Com o passar do tempo, o capitalismo se consolida como sistema político e econômico. E aí surgem duas vertentes, né? Que são os proprietários dos meios de produção, que são os chamados capitalistas, e a classe operária, que vende a sua força de trabalho, que também podem ser chamados de proletariado. Com esse avanço do capitalismo, surge uma nova vertente, que é o liberalismo econômico. Já presente no final do século XVIII, representa as ideias políticas que servem de base ao capitalismo. Ele pode ser definido como um conjunto de princípios e teorias políticas cujo ponto central é a garantia e a defesa da propriedade privada e das liberdades políticas e econômicas. A liberdade política é principalmente o direito à livre expressão do indivíduo. Já a liberdade econômica significa deixar que o mercado regule a economia, livre mercado, diminuindo a participação do Estado. Nesse sentido, são princípios do liberalismo: a defesa da propriedade privada, a participação mínima do Estado nos assuntos econômicos. Só lembrando, gente, quando a gente fala de Estado nesse sentido, é o governo. E a igualdade perante a lei, que é o Estado de Direito. Além do mais, é um dos principais princípios do liberalismo econômico a lei da oferta e da procura, que regula o mercado. Em contraponto ao liberalismo econômico que crescia durante o século XIX, século XVIII, surgiu um pensamento crítico, que é o pensamento socialista. Serviu de base para os movimentos operários do século XIX. Duas correntes de pensamento se destacam: os socialistas utópicos e os socialistas científicos. Apesar de suas diferenças, essas teorias reivindicavam uma sociedade mais justa e igualitária. Com o avanço das lutas sociais, surgiram movimentos que não acreditavam que os próprios capitalistas realizariam a igualdade social para alcançar seus objetivos. Algumas correntes socialistas julgavam necessário acabar com a propriedade privada, pois era a fonte do poder dos capitalistas e, de acordo com as ideias socialistas, a causa da exploração da miséria dos trabalhadores.